Bom, mano, se tem uma coisa que muita gente quer hoje em dia é um PC, afinal é uma máquina que serve pra praticamente tudo, estudar, trabalhar, jogar e até minerar Bitcoin. Mas também se tem uma coisa que muita gente não sabe é como que escolhe as peças e principalmente como montar um PC, mas isso é o de menos, sendo bem sincero. Por isso hoje eu optei por trazer um vídeo mais diferenciado, te ensinando a como escolher as peças e também explicando um pouco mais sobre cada componente. O vídeo tá bem completinho, informando tudo, desde o processador até mesmo o gabinete. Então se esse vídeo era o que você tava precisando, já deixa seu like pra me mostrar que sim. E se inscreva no canal para não perder conteúdos de tecnologias cada vez melhores como esse. E sem mais enrolação, vambora! Lembrando que hoje é um vídeo mais para ensinar e o intuito não é recomendar peças ou vender alguma coisa. Porém aí na descrição vai estar links de vários vídeos do canal que talvez você se interesse em ver. Agora vamos lá. Eu vou dividir esse vídeo em 5 tópicos: propósito, orçamento, peças principais, peças secundárias e algumas dicas no final. Aí na barra de progressão do vídeo vai estar os capítulos separados bonitinho para você. Demorou? Beleza. O primeiro passo para você que decidiu ir atrás de um PC é definir o que você quer fazer com ele. Jogar, trabalhar, estudar ou tudo junto. Isso é importante para você ter uma base do quanto de potência você vai precisar nesse carinha para rodar o que você quiser nele. Se você necessita de um PC potente para programas pesados ou principalmente jogos, as peças que você vai precisar terão obviamente de ser minimamente potentes para rodar as coisas. Se o seu foco é trabalho ou estudo, é mais fácil e às vezes até mesmo melhor você comprar um notebook do que um computador. Vai ser mais eficiente caso você não precise instalar jogos ou programas pesados. E além do mais, sai mais em conta. Então vamos supor que você quer montar um PC gamer que vai dar conta de tudo: trabalho, jogo. Então depois de dar o propósito, a gente já entra na segunda etapa, que é no caso o orçamento. Aqui é onde o filho chora e a mãe não vê, meu mano. Essa é a parte mais desmotivadora, já que você vai precisar definir o orçamento. E não tem como entrar em detalhes aqui, porque isso vai variar de realidade para realidade. Mas em resumo, caso você queira rodar jogos como Minecraft, Valorant, Roblox e etc., você pode investir um orçamento de R$2.000, já que é pelo menos o suficiente para tancar algum desses jogos com um gráfico no mínimo do mínimo. Só que se você tá naquela missão de rodar GTA 6 ou até mesmo rodar tudo além de apenas jogo, você pode investir o que o seu bolso puder, ou no mínimo R$4.000, que já vai te garantir uma experiência agradável em vários jogos. Mas não se engane achando que R$4.000 é muito investimento no PC. No geral eu entendo que é uma graninha bem suada, mas nós estamos no Brasil, né, mano? Fazer o quê? Vamos lá. Depois de já ter decidido o que você vai fazer com o seu tão sonhado PC e o quanto que você tá disposto e liberto a investir, chegou a hora de escolher as peças principais do seu computador. Seguinte, como eu falei antes, vão ser duas categorias de componentes: peças principais e secundárias. As principais peças vão definir a potência do computador, já as secundárias vão fazer o computador ter energia, regulação de temperatura para o negócio não pegar fogo, armazenamento e etc. Mas claro, essa é a minha forma de organizar as coisas. Você pode ordenar do seu jeito, mas eu recomendo seguir meu passo a passo para você não se perder. As peças principais, no meu caso, serão processador, placa-mãe, memória RAM e placa de vídeo. Fonte e armazenamento são importantes também, mas eu deixei eles como peças secundárias por conta de um detalhe que eu vou falar mais pra frente. Esse aqui é o processador, ele vai ser a base. Escolhendo ele, você define a placa-mãe, que define todas as outras peças. Ele é a mente do PC. Aqui, como o próprio nome diz, é onde a máquina vai processar dados, receber e gerenciar o fluxo de informações que vai passar por ele. Detalhe, existem processadores com GPU integrada e sem GPU integrada. Guarda essa informação um pouquinho para você entender umas coisas mais tarde. Para escolher um bom processador, você precisa ver a geração. Quanto mais recente, melhor. A quantidade de núcleos e threads que ele tem, além do clock máximo. Se for poucos núcleos, poucos threads e até a velocidade for baixa, o processador é muito simples e em maior parte das vezes ruinzinho. Depois de escolher o processador, o segundo componente que você vai ter que escolher é a placa-mãe. Ela vai ter a função de permitir a comunicação entre todos os componentes internos e externos do PC. Há vários modelos de placa, como Micro ATX, ATX e Mini ITX. Isso varia mais do processador e do seu socket. É essencial você analisar a configuração e conexão que ela tem para você não correr o risco de perder dinheiro com uma placa fuleira ou até mesmo comprando peça incompatível. Existem dois modelos mais conhecidos de placa-mãe, com sockets AMD e sockets Intel. Se você escolher errado, o risco de perder grana é muito grande. Além disso, precisa ver as conexões para expansão e conexão, e principalmente a quantidade de slots de memória RAM que tem. Eu recomendo que escolha placas com pelo menos 4 slots ou mais para poder você fazer futuros upgrades. E também analisar o VRM é bom, já que processadores potentes exigem VRMs de qualidade para evitar superaquecimento. Após a placa-mãe vem a memória RAM, que já vou logo avisando, essa é a maior facada que você vai levar. Ela é uma memória temporária para o processador, onde ele vai salvar dados rápidos até a hora que você desligar o PC ou fechar algum programa. Existem vários tipos de RAM. Hoje em dia as principais memórias são os modelos DDR3, DDR4 e DDR5, com o DDR3 sendo mais antigo e mais lento, e o DDR5 sendo o melhor e mais rápido do momento. É importante que você escolha ao menos 8 GB de memória RAM, não apenas para jogo, mas também para trabalho e estudo no geral, até porque para jogo não vai ser o suficiente
suficiente. Teria que ser no mínimo 16 GB, DDR4 ou DDR5 ainda por cima. Aliás, além da quantidade, existe também a frequência das memórias, que pode variar aí de mais ou menos 2133 MHz até mais ou menos 5200 MHz. Eu recomendo que você escolha pelo menos 2800 MHz para poder a memória não trabalhar de forma tão lenta, e também porque processadores com vídeo integrado utilizam partes da memória RAM para poder renderizar o vídeo. E tá bem caras as memórias, já que estamos enfrentando uma crise aí por culpa das IAs, com míseros 8 GB DDR4 sendo cobrado mais de 500 conto, meu irmão. É impressionante isso. Agora que já temos o processador, placa-mãe e memória RAM, chegamos a uma parte que é e não é principal ao mesmo tempo. Isso vai depender muito da sua situação. Eu tô falando da placa de vídeo. Vamos lá, lembra que eu tinha falado que tinha CPU que vinha com vídeo integrado e outras que não? Beleza, a hora de escolher uma placa gráfica é agora, porque tem dois pequenos problemas que você pode enfrentar ao longo da escolha de peças do seu PC. Se você escolher um processador com vídeo embutido, parabéns, vai rodar algumas coisinhas, desde que a GPU seja boa. Além também de economizar dinheiro se você não for querer jogar jogos muito pesados, porque aí se você for jogar jogos pesados, você vai ter que comprar uma placa de vídeo mais potente. Só que mesmo se o seu processador vier com um vídeo embutido, você ainda vai ter alguns gargalos bem massa em alguns jogos e outras tarefas mais pesadas que envolvem gráficos. E se você não escolher um que tem um vídeo integrado, você pode escolher outro processador ou simplesmente fazer a melhor coisa, que é investir numa placa de vídeo. Diferente do processador, a GPU vai processar e renderizar gráficos para gerar o vídeo, livrando essa tarefa da CPU. Em compensação, potencializa os gráficos renderizados devido à placa gráfica. Placas de vídeo mais modernas, além de ter mais tecnologias, também são mais potentes, porém são mais caras. E se você quiser custo-benefício ou um alto desempenho, as melhores placas de vídeo são as da Nvidia e as da AMD. Agora que já adquirimos as peças principais completas, vamos às peças secundárias, compostas por mais um monte de coisa: armazenamento, coolers ou fãs, fonte de alimentação e gabinete. O armazenamento tem a função de guardar todos os arquivos e programas que você instalar, tendo até mesmo que armazenar o sistema operacional. Ainda tem gente que utiliza o famoso HD, porém já é uma tecnologia ultrapassada, antiga e principalmente muito lenta. O mais utilizado hoje em dia é o SSD, sendo mais rápido e eficiente. Porém há aqueles tipos: SSD SATA, onde você utiliza alguns cabos de conexão parecido com HD, SSD M1 e a versão M2, que é como se fosse uma memória RAM, onde você conecta diretamente na placa através da conexão PCI Express. Mas também tem a terceira versão, que é no caso o famoso NVMe, que se parece com a memória RAM também, conectando-se diretamente na placa-mãe e também sendo o melhor dos três por ser mais eficiente e mais rápido. Eu recomendo que você escolha pelo menos 512 GB de SSD, porque já vai te atender um pouquinho bem. E lembre-se, mesmo sendo um SSD de 512, o sistema operacional vai acabar ocupando alguns gigas. Depois de escolher todas essas peças, vem a fonte. A fonte de alimentação vai ser muito importante para o PC ganhar energia, já que o bagulho não funciona à base de simpatia. Enfim, no geral, é uma peça importante, mas eu decidi classificar ela como peça secundária porque vai depender muito dos componentes que você escolheu para o seu PC. Até porque cada componente gasta uma determinada quantidade de energia, desde o cooler até mesmo só o processador, podendo gastar em média de 30 até mais de 200 watts, dependendo do modelo que você escolher. Então é melhor você escolher mais como peça final para poder saber a quantidade de energia certa que o PC por completo vai utilizar. Inclusive é bom que você escolha uma fonte com uma quantidade um pouco maior que a que o seu PC realmente vai precisar. Se seu PC necessita de 600 watts, compre por exemplo uma fonte de 650 para folgar um pouco mais o trabalho dela. E por segurança é muito importante que você escolha fonte com ótimas avaliações e de marcas confiáveis, com selos de segurança como o 80 Plus no mínimo nível bronze e o PFC ativo, já que qualquer fonte meia boca é o suficiente para poder pôr fogo no ambiente todinho. O cooler e as fãs são aqueles ventiladores que tem no gabinete inteiro e até mesmo em cima do processador. Como você deve imaginar, o objetivo principal é regular a temperatura do PC. As fãs do gabinete são mais para expulsar o calor produzido pelas peças e o cooler da CPU é para resfriar o processador em si, já que para quem não sabe, o processador pode trabalhar em temperaturas de até 95 graus Celsius. Existem dois tipos de CPU coolers: o air cooler, como uma ventoinha, utilizando uma corrente de ar mesmo para poder resfriar, e o water cooler, que utiliza um sistema de resfriação líquido para manter a temperatura do processador mais fria. Só que para você escolher uma boa fan e um bom cooler, o requisito é quase o mesmo. No CPU cooler você precisa ver se o encaixe é compatível com o socket do processador, seja AMD ou Intel. Já para as fãs e até mesmo o CPU cooler também, você precisa analisar o tamanho para poder ver se tem espaço para instalar ou não. E o principal também é ver o RPM e o CFM. Quanto maior o valor dessas duas informações, melhor o cooler é, mas principalmente o valor do CFM, já que indica o volume de ar movido pela ventoinha. E mais um detalhe importante: escolha um cooler bom com o dobro do TDP do processador, porque se você vacilar nisso, pode perder dinheiro e até mesmo comprar uma fan que acaba por ser o mesmo que nada. Já para o water cooler, você também precisa dar importância para o radiador, já que se for uma CPU potente e um radiador pequeno, o efeito pode se comparar a um air cooler normal, o que pode resultar em perca de performance do resfriamento. E por último, o gabinete. Honestamente, eu prefiro deixar mais a seu critério essa parte, porém se você quiser a minha recomendação, gabinetes mid-towers com painel frontal em mesh são um dos melhores para te ajudar nas resfriações, já que são formados com malha na frente, ideal para passagem do fluxo de ar, e se você preza por estética, gabinetes aquários são mais bonitos, só que eles não são tão eficientes assim quanto os mid-tower com a frontal em mesh. Além do mais,
mas que tem muito gabinete que já vem com fãs inclusos, porém se você preferir comprar um kit de fã de mais qualidade fora a parte, é uma melhor escolha, até porque muito gabinete que vem com fãs aí, geralmente é só pra dizer que tem, porque às vezes nem serve. Agora que você já entendeu quais são as peças principais e tudo que você vai precisar pra montar o computador, eu vou te dar algumas dicas finais pra você poder não ser pego de surpresa em algum detalhe. Primeira dica, é de extrema importância que você sempre que for escolher peça por peça, veja as especificações, não só por segurança, mas também por necessidade. Às vezes as peças são compatíveis, porém enquanto a memória RAM suporta até 3200 MHz de velocidade, a placa só aguenta até 2800 MHz e vice-versa. Ou por exemplo, se você já tem em mente de utilizar muitos periféricos, às vezes você pode acabar escolhendo uma placa-mãe que tem poucas entradas para muitos dispositivos, e isso é um saco. Além do mais que é muito importante você checar a compatibilidade dos componentes. Não adianta você pegar uma memória RAM DDR5 se você tem uma placa-mãe que só suporta DDR4. Segunda dica, se seu foco é montar um PC para jogar ou só trabalhar mesmo, na hora de montar o orçamento, tenha em vista que você vai investir no PC, mas precisa investir nos periféricos também, ou seja, monitor, teclado, mouse e até caixa de som, dependendo da situação. Então monte o orçamento baseado no PC, somado também os acessórios que você vai precisar além do desktop. Terceira dica, se seu foco é em jogo de verdade ou até mesmo se você mexe com programas pesados, realmente montar um PC gamer é a melhor coisa a se fazer. Você pode fazer upgrades com o tempo e além do mais conseguir extrair o máximo de performance e fluidez possível nas suas tarefas. Porém, se você trabalha com coisas mais tranquilas, como só mexendo com planilha, estudando e pesquisando coisas, ou também se você viaja muito e precisa levar o computador para tudo que é canto, a melhor opção é você investir em um notebook ao invés de um PC, principalmente se você não necessita de muita potência. Caso queiram, eu posso fazer um vídeo de como escolher um notebook bom também. Quarta e última dica, se você for comprar as peças, no momento a melhor coisa a se fazer é comprar elas sob importação ou esperar promoções em sites que realmente mexem com PC. Por favor, não inventa de comprar computador em loja de geladeira, pelo amor de Deus. Então esse foi o vídeo, eu espero ter conseguido ajudar vocês. Lembrando que eu não detalhei tudo para o vídeo não ter 55 horas de duração, porém isso é a base que você precisa saber. No geral é isso, aqui no canal tem mais vídeos interessantes para você assistir. Se meu vídeo te agradou, deixe o seu like e se inscreva no canal para não perder mais conteúdos como esse. Então é isso, eu vou ficando por aqui, fiquem com Deus, valeu e falou!